do livro de Provérbios. Primeiramente, eu comecei dando um fato pessoal. Eu falei quando eu tinha 18 anos, aí teve gente aqui na frente fazendo assim, ó. Eu só falei isso quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, no meu aniversário, o meu avô, já um senhor, num tom de solenidade em família, falou: meu neto, eu te ofereço o livro de Provérbios. Ele não tinha dinheiro para oferecer, não tinha nada materializado em um presente, em algo tocável. E eu não consegui entender, no alto dos meus 18 anos, a profundidade do desejo dele, como eu consigo entender hoje, como eu consegui entender ao longo dos anos. Ele estava me desejando a sabedoria que promete vida longeva. Não simplesmente na extensão da cronologia e da quantidade de vida, de anos acumulados, mas a extensão mas também a profundidade além da extensão. A profundidade de relacionamento com Deus e uma vida marcada por qualidade e vida abundância. A bênção que a Bíblia promete para os filhos que honram seus pais, e a ideia de filhos que honram os seus pais é a ideia de honrar a ancestralidade, o lastro, a experiência, a sabedoria, de não desprezar o que é ensinado pelos pais aos filhos. Essa é uma forma de honra. Não é simplesmente bater continência. Não é uma deferência medrosa ao mais velho, no sentido de respeitá-lo simplesmente por uma posição hierárquica, mas a saber que os mais velhos foram constituídos por Deus, particularmente os pais, enquanto responsáveis por nossa vida, mas eles têm lastro e instrução para passar para os seus filhos. Meu avô, quando ele me oferece Provérbios, ele está me oferecendo longevidade, sabedoria, instrução e qualidade de vida. Qualidade de vida que não é marcada por aquisições materiais, por patrimônio, que não é medida pela métrica da sociedade hipermoderna, pós-moderna, mas uma qualidade de vida medida pela andança com Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o começo, é a porta que se abre para a avenida da sabedoria, é o temor a Deus. Esse lugar é onde tudo começa. E é isso que diferencia a sabedoria bíblica para os provérbios e ditos populares. Porque nós temos sabedoria popular também que tem a sua verdade e tem a sua base. Mas a grande diferença é que essa sabedoria é fundamentada no temor a Deus, na intimidade com o Senhor. A grande diferença é que essa sabedoria ela é personificada em Provérbios em uma pessoa. A sabedoria ela é atrelada à identidade do próprio Deus. E não é simplesmente uma instrução que vai, mas é uma instrução associada à permanência de uma pessoa na nossa vida. Deus é a própria sabedoria, o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz que Jesus, ele se fez da parte de Deus para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. Ele se fez justiça, sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria que confunde a sabedoria dos sábios, que aniquila a sabedoria dos inteligentes. Não porque a fé seja contra a razão, crer também é pensar, mas a fé está acima da razão. Não é contra a razão, mas é supra, além da razão. É supra-racional. Meu avô me desejou sabedoria. Eu me lembro também de uma fala lá atrás também, quando eu me casei. Eu me lembro da mensagem do meu casamento, o reverendo pastor Carlos Roberto Martins, pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, ele disse que sabedoria não tem a ver com o quanto de anos nós acumulamos, pelo menos não de modo absoluto, embora a passagem dos anos deveria ser acompanhada também por aquisição de entendimento. Mas sabedoria não tem somente a ver com o tanto de
aniversários que nós acumulamos ao longo da vida, mas o tanto quanto de Deus nós temos. Eu me lembro que ele falou isso porque eu e Suzana éramos 2 meninos quando nós nos casamos. Sob a suspeita de vários olhares. Nossa, 2 meninos, não sabem o que estão fazendo. E nós sabíamos o que estávamos fazendo, mas não sabíamos totalmente também. Quem sabe o que está fazendo totalmente quando se casa? A gente tinha um temor a Deus, a decisão, a gente sabia a proposta nobre do casamento que Deus dá, mas a gente não conhece tudo em profundidade, porque quando a gente se casa, a gente vê a cada ano que a gente muda, que a gente amadurece, e esse amadurecimento muitas vezes é interpretado pelo cônjuge como uma mudança. Ah, já não é mais a pessoa com quem eu me casei. É claro que não é a pessoa com quem você se casou. A gente não é estático. A gente muda ao longo dos anos. Estou falando isso tudo para dizer que nós precisamos de sabedoria. E quando eu digo que nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do Senhor. Esse texto começa no versículo 1 assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. O capítulo 1 de Provérbios, no versículo 8, começa assim: meu filho, ouça o ensino do seu pai. No capítulo 1, versículo 8, meu filho aparece abrindo os ensinamentos do livro após o preâmbulo, a introdução do livro. A partir do capítulo 2, a expressão meu filho vai seguindo como o primeiro versículo até o capítulo 7. Ou seja, é uma marca, poderia chamar até editorial, porque a Bíblia não é uma psicografia, a Bíblia é escrita com intencionalidade, com marcos literários, e o autor, no auge da sua inteligência e se apropriando de um artifício pedagógico, ele introduz cada capítulo com a expressão meu filho, para que nós saibamos que ali existe uma unidade de pensamento. E quando ele fala meu filho, ele está instruindo moços. Ele está instruindo pessoas mais jovens. É uma educação em Israel. E o que é interessante é que essa educação começa em casa. A gente fala isso como clichê às vezes. Olha, a educação começa em casa. Mas saindo do lugar comum do clichê, porque às vezes isso é dito sem reflexão e sem ponderação, nós, quando vemos cada capítulo proverbial começando com a expressão meu filho, nós estamos vendo, de fato, a instrução habitando no contexto da família. Ou seja, a família é a primeira unidade social. É a primeira célula social. Não é a única. Nós não desprezamos instituições de ensino. Várias universidades do mundo são de origem cristã e protestante. Harvard, Yale, Princeton. Faculdades europeias que foram revitalizadas pós-reforma protestante, como Cambridge, Oxford. Lutero dizia que ao lado de cada igreja deveria haver uma escola. Então nós somos uma tradição que respeita e tem muito zelo pela educação. No entanto, nenhuma educação formal e institucional deve superar a educação que vem dentro de casa. Porque a família é a primeira célula da sociedade. É onde eu caio quando eu nasço. Infelizmente, no mundo corrompido e pecaminoso como o nosso, nós não temos a preservação de todas as famílias. E nós não temos a referência positiva de todos os pais, nem de todas as mães, mas principalmente de todos os pais. Certa vez, numa roda de conversa entre amigos cristãos, cada um foi falando da sua vida, e um fala de um pai que é vivo, mas que o trata como se não existisse, ele é um órfão de pai vivo. O outro fala de um pai que nunca o registrou. Outro fala de nunca ter conhecido o pai. E nessa conversa,
que tinha até pais dentro da família, mas que eram indiferentes, que não tinham comunicação. Nesse contexto, lá pelas tantas eu falei, gente, isso não é fora da curva. E um deles disse, não, não é fora da curva. Ter pais que abandonam, que não prestam atenção nos seus filhos, isso é mais frequente na sociedade do que nós pensamos. Imagina a falta dessa figura paterna dentro de uma família, mas isso é muito frequente. No mundo corrompido, isso acontece com frequência, não naturalidade. Mas a Bíblia está valorizando o contexto da família para a educação dos filhos. Meu filho. Ou seja, é uma educação afetiva, não é algo institucionalizado, formal, no elementário de um colégio, de um ensino conteudista como o do Brasil. É algo que o filho ouve do pai enquanto caminha, enquanto deita, enquanto se levanta, enquanto brinca. Quando vai para o culto, para a igreja, é quando busca no colégio, é quando passeia com o cachorrinho, é quando dá o primeiro brinquedo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. E o seu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 1 diz, guarde. Guarde no coração, não se esqueça. E a Bíblia fala frequentemente a respeito de não se esquecer, porque subentende-se que nós temos a capacidade de nos esquecermos. É por isso que a pedagogia tem o recurso da repetição. Nós precisamos repetir recorrentemente, porque nós temos a tendência de esquecer. É por isso que nós buscamos ler a Bíblia todos os anos. E nós sempre revisitamos porções que já foram lidas, porque cada leitura da Bíblia tem capacidade de te alertar para matizes, para detalhes que você não tinha percebido, porque a Bíblia não muda, porém você muda, e à medida que você muda, demandas, dilemas e necessidades seus mudam. Alguns pontos vão se tornando mais proeminentes e mais claros, necessidades vão sendo tratadas, remédios bíblicos vão sendo aplicados a doenças do nosso próprio coração. Então não se esqueça. E o método pelo qual você não se esquece do mandamento de Deus é tendo contato frequente com a palavra de Deus, com a comunidade de Deus, o povo da aliança, ouvindo sabedoria que circula entre conselhos de irmãos, porque os planos se empreendem por meio dos conselheiros. Onde não há conselho, os planos não se empreendem. Essa sabedoria bíblica, ela vem por meio de boca humana. Ela vem quando nós nos consolamos uns aos outros, quando nós aconselhamos uns aos outros. O Novo Testamento é repleto dessa expressão uns aos outros. Perdoai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, confortai uns aos outros. E assim, recorrentemente, inclusive perdoar uns aos outros. Então que nós possamos nutrir um ambiente familiar na igreja, no qual nós possamos nos aconselhar mutuamente. Porque aconselhando-nos mutuamente, nós vamos nutrir um coração aberto para a sabedoria divina. Eu estou disponível para aconselhamento pastoral, porém livre-se da ideia de que para a tomada de decisão você deve única e exclusivamente procurar um pastor. A sabedoria de Deus, ela é dada ao povo de Deus. E o acesso à sabedoria não é restrito e circunscrito a uma liderança religiosa, porque nós não temos uma definição abrupta de diferença entre clero e laicato. Nós somos unidos pela horizontalidade, porque nós somos povo de Deus em quem habita o Espírito Santo. É o sacerdócio universal de todos os crentes, como ensinou a Reforma Protestante. Todos nós temos acesso a essa sabedoria, a qual Deus dá a quem pede liberalmente. Então você pode passar a mão no telefone durante a semana, coisa que a gente não faz mais, a gente manda mensagem. E se você liga para alguém, é uma grande expressão de amor por essa pessoa. Então ligue para alguém, peça conselhos.
Expresse sua dúvida, seu dilema. Não confie na sua própria sabedoria. Os planos se empreendem na multidão dos conselheiros. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós vivemos a bênção do primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento de honrar pai e mãe. E o versículo 2 diz: porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Vejam que a primeira sentença do versículo 2 fala de longevidade. Aumentarão os seus dias. E a segunda sentença fala de qualidade. E lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não são anos simplesmente multiplicados pela extensão cronológica, mas há uma profundidade de paz. Longevidade. Aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. A obediência gera qualidade de vida. O nosso tempo, que ideologiza a liberdade como um Deus, ensina que toda forma de lei representa uma castração da liberdade. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que não há contradição entre lei e liberdade. E para mim, onde isso é mais claro é no livro de Êxodo. Porque nós lemos a narrativa das pragas sobre o Egito, que vão culminar na libertação, no dia da Páscoa, o sangue aspergido sobre os umbrais de cada uma das portas dos israelitas, e o povo em marcha ligeiramente atravessa o Mar Vermelho no êxodo da liberdade, sai da escravidão do Egito para a liberdade. E quando esse povo sai para a liberdade, atravessa o mar, peregrina até o Sinai, o povo da liberdade recebe o quê? Os mandamentos. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Esse é o preâmbulo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são introduzidos por uma declaração expressa de liberdade. Eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não tenho outros deuses diante de mim. Ou seja, liberdade acompanhada por mandamentos. Não são mandamentos que precedem a liberdade. Esse é o erro. O erro é querer agradar a Deus pelo mandamento para depois experimentar a liberdade. Isso equivale a querer se salvar antes de Deus te salvar. Atribuir uma salvação autocentrada em si mesmo pela capacidade que você supostamente teria de guardar os mandamentos com a sua própria força. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Agora recebam mandamentos. O povo liberto recebe restrição. É um Deus só. É uma mulher só. É se contentar só com o seu patrimônio e não querer o do outro. A restrição, ela vem subsequente ao mandamento de Deus e acrescenta paz. Aumenta os dias de vida. Não é uma liberdade castrada pelo mandamento. É um mandamento que ordena a nossa vida de liberdade, porque a nossa liberdade encontra-se no lugar da obediência. Esse é o ponto. Obediência para nós cristãos é liberdade. Ser obediente a Deus é liberdade. Porque o mandamento de Deus é o mandamento que potencializa o propósito original de vida para o qual nós fomos feitos, que é andar com Ele. A bênção é prometida ao caminho do obediente. Então, Salomão ele diz, os seus dias aumentarão e lhe acrescentarão anos de vida e paz. É vida e paz. Para quem? Para quem não se esquece dos meus ensinos, diz o Pai, e para quem guarda os meus mandamentos, diz o Pai. Versículo 3, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-os ao pescoço, escreva-os
na tábua do seu coração. Gente, eu quase posso repetir o conselho de Salomão para vocês. Eu quero manter a estrutura do próprio texto, ao invés de arquitetar uma homilética que o texto não dá. O texto tem a estrutura de um conselho dado do pai ao filho. E o pai fala para o filho o seguinte: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Agora, ouça isso como se fosse um irmão falando isso para vocês. É claro e simples. Mas às vezes, por causa da tragédia, da dor, a gente perde a doçura. Por causa da brutalidade, do embrutecimento alheio, a gente retribui brutalidade com dureza também. Por causa da falta de lealdade que graça nesse mundo, a gente acha que é compatível também, como modo de sobrevivência, ser desleal. E nós argumentamos, dentro da ideia de sobrevivência, que dentro de um mundo cão, se eu não for duro com os duros, eu não terei vida longa. Eu não vou sobreviver ao esquema. Eu preciso ser esperto. E aí até alguém diz assim, não dá para ser bonzinho, não. Em certo sentido, isso tem até um valor. Mas só se nós entendermos o sentido completo. Não é para ser bonzinho, é para ser bom. Mas quando a gente fala não é para ser bonzinho, nem bom a gente quer ser. Tem uma palavra em Provérbios que fala do ingênuo e do bonzinho, a palavra simples. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria aos simples. E simples, no sentido proverbial, é a pessoa ingênua, que não tem a santa sagacidade do discernimento de perceber que há maldade no olhar do outro, que existe tramóia, que existem planos arquitetados para passarem a perna em nós. A pessoa que tem discernimento consegue perceber, não para retribuir o mal com o mal, mas para saber com quem lida e dar tratamentos diferenciados às pessoas, porque nós tratamos os iguais como iguais, mas também os diferentes como diferentes. A igualdade de valor é sobre todos, mas não se trata a pessoa tola do mesmo jeito que se lida com a pessoa que é boa. Não estou dizendo que você dá o mal para um e o bem para outra pessoa. Eu estou dizendo que cada situação exige uma resposta sábia diferente. Não dá para a gente confiar em quem não é confiável. Esse é o ponto. Não dá para abrir o coração para o fofoqueiro, porque todo mundo vai saber do que você confidenciou a ele. Me lembro lá de uma frase em Shakespeare que eu nunca esqueci, quando ele coloca na boca de um dos seus personagens que alguém coloca a palavra, confere a palavra à língua e não ao coração. Esse é o fofoqueiro. Ele coloca a palavra na língua e não no coração, não guarda o segredo dos outros. No entanto, quando a Bíblia diz para você continuar na bondade e na fidelidade, a Bíblia está dizendo para você o seguinte: continue sendo benigno, gentil com as pessoas duras e maldosas. Não manda você confiar nela. Não manda você apostar no caráter dela, na constância de comportamento dela. A Bíblia diz para você ser gentil. E fala para você ser leal, fiel. Isso significa que a sua fidelidade não está condicionada à fidelidade do outro. Caso fosse assim, sendo o outro infiel, você seria desleal. Seja leal.
Seja coerente consigo mesmo no sentido de que essas virtudes te foram dadas por Deus. E se elas te foram dadas por Deus, você deve manter a integridade da sua nova identidade em Cristo Jesus. Seja fiel à sua nova identidade em Cristo Jesus. Vejam, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Isso não é natural. Se fosse natural, ele não diria, não deixe que bondade e fidelidade abandonem você. Porque se nós não formos intencionais na busca de Deus, na obediência, se a gente deixar, se a gente se conformar e não tiver um comportamento contínuo de vigilância, nós vamos, aos poucos, sem nos darmos conta, vamos perdendo a nossa gentileza, benignidade e lealdade. Não deixe. Lembrando-lhes também que bondade e fidelidade são fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas capítulo 5. Não é um dote da sua personalidade. É Deus que confere bondade e fidelidade a você. Amém? Amarre-as ao pescoço, escrevas na tábua do seu coração. Dê um jeito. E o modo dele dizer é amarre ao pescoço, carregue consigo. Escrevas na tábua do seu coração. Escreve, carregue, dê um jeito de fazer-se lembrar sempre daquilo que você não pode esquecer. E eu creio que um dos métodos mais óbvios de memorização para você não esquecer é a leitura bíblica. É ter contato constante com a palavra de Deus. Eu não coloco isso no lugar da obrigação do religioso. Eu coloco isso no lugar da celebração da disciplina, da celebração de um prazer diário de estar na presença do Senhor. Arrume um canto na sua casa. Arrume um espaço. Feche a porta. Pode ser a varandinha. Pode ser a sua rede. Pode ser o sofá da sala colocando uma xícara fumegante de café ao seu lado. Ou você talvez terá que sair de casa encontrando um espaço na praia, em uma praça, em um bosque. Arrume o seu cantinho com Jesus. Seja intencional. Você precisa sair dos lugares mais barulhentos, distrativos, e encontrar o lugar no qual seu coração consegue se concentrar. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. É uma continuidade do que nós falamos até aqui. Você guardando a bondade e a fidelidade com você, amarrando no pescoço, escrevendo em tábuas do coração, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. A via vai se abrir da intimidade com Deus e também da compreensão das outras pessoas. Ou seja, o relacionamento com Deus melhora e com o próximo melhora. Isso me lembra do Cristo que crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. A sabedoria promove crescimento diante de Deus e dos homens. Todo o Egito viu a sabedoria de José. Toda a Babilônia viu a sabedoria de Daniel. Essa sabedoria de Deus, ela confere respeitabilidade. E pode ser perigoso falar sobre isso em dias que as pessoas são reféns da sua própria reputação. Enquanto dignidade vale muito mais que a reputação, o que você pensa sobre si mesmo. Mas essa respeitabilidade, a qual eu digo, está associada ao que Deus faz. A reputação divina do que Ele faz em nós. A Babilônia adorou o Deus de Daniel. A respeitabilidade de uma pessoa conferia glória a Deus. A sabedoria mostra, gente, que não se trata simplesmente de sagacidade e inteligência. Já falei aqui e repito. Eu conheço muita gente inteligente que não tem sabedoria.
mas muita gente inteligente. Isso nós vemos abundantemente no ambiente acadêmico. Eu me lembro, no mestrado, que eu tinha aulas catedráticas com professores formados fora do Brasil, experts nas suas áreas de ensino, mas quando vinha uma notícia brutal, de luto, de acidente trágico, de suicídio, de câncer, eu via inaptidão para falar desses assuntos que precisam ser respondidos com fé, esperança e amor, que são denominadas virtudes teologais. Simples, virtudes que somente Deus confere. Fé, esperança e amor. Você pode estar no ambiente mais inteligente desse mundo. Se a pessoa não tiver fé, esperança e amor, ela não tem a sabedoria bíblica. Porque a fé é o meio pelo qual nós confiamos num Deus único e invisível. E quantos dizem, eu invejo a fé que você tem, eu não consigo crer. A fé é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João. É o modo pelo qual nós enfrentamos o mundo, a carne e o diabo todos os dias. É crer em Deus, na sua presença majestosa, protetora, providencial sobre o nosso mundo. A esperança é o que acredita que o bem triunfará sobre o mal, que a bondade de Deus prevalecerá até mesmo hoje na terra dos viventes. Nós poderemos ver a bondade de Deus até ela triunfar completamente na era vindoura. A esperança é mola propulsora, é força que nos move em direção ao futuro. A esperança triunfa sobre o caos e sobre o cinismo, porque quem não tem a esperança é cínico. Espera simplesmente o pior. E quando espera o melhor, espera um melhor irreal, uma redenção sem Deus. A esperança faz nós esperarmos o melhor com Deus. A esperança faz a gente acreditar que a solução para o mundo não é o mundo ser mais educado e civilizado e mais tecnológico, mas Deus redimir o mundo e fazer o seu conhecimento cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E amor. No amor se resume todo o mandamento, amar a Deus e ao próximo. O amor faz a gente ser fiel, benigno, tolerante. O amor faz a gente desenvolver relação com Deus sobre todas as coisas, amando e amando o próximo de modo altruísta. Então, quando a gente vive a sabedoria que se manifesta em bondade e fidelidade, nós encontraremos favor de Deus e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vejam que aqui é conselho. A coisa não é rigorosamente sistematizada em ponto 1, ponto 2 e ponto 3. É por isso que, pregando Provérbios, eu me nego a enumerar. Porque não tem essa lógica cartesiana. São conselhos. Podemos enumerar somente quando é muito óbvio e lógico uma numeração e uma sequência do próprio livro. Quando, por exemplo, Salomão diz que há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina. Então eu posso falar de 6 e 7. Mas vejam só. Ele agora diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Já mencionei aqui que Provérbios tem uma lógica literária de paralelismo. Imagine, paralelo, 2 retas paralelas. Uma primeira reta fala uma coisa e a segunda reta pode repetir a mesma coisa com outras palavras ou a segunda reta pode estabelecer um contraste. Aqui ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração. E a segunda reta, não se apoie no seu próprio entendimento. Se você entender essa lógica, você vai ler bem todo o livro de Provérbios.
No primeiro versículo que nós lemos, fala assim: não se esqueça dos meus ensinos. A segunda reta: e o seu coração guarde os meus mandamentos. A mesma coisa é dita em outras palavras. Na primeira reta, não se esqueça. Na segunda, guarde. Na primeira reta diz meus ensinos. Na segunda, meus mandamentos. Aqui é uma síntese. É a mesma coisa dita de duas formas. Agora nós temos um contraste que diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E depois diz: não se apoie no seu próprio entendimento. O outro lado de confiar em Deus de todo o coração é não confiar em si mesmo. Jesus está falando com a igreja. Não tem problema, não. Tranquilo. Vamos lá. O outro lado do não confie, o outro lado do confie de todo o coração é não confie em si mesmo. Não é possível confiar em Deus e confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo no seu próprio entendimento. Gente, confiar no próprio entendimento. A gente acredita que está sempre certo. Precisamos revisar, precisamos suspeitar de nós mesmos. E eu falo isso começando por mim mesmo. Quantas vezes eu acredito na minha ideia? E aí, no final das contas, a gente termina com a nossa ideia, mas termina triste, em desavenças e sem paz com o outro. Porque nós, primariamente, não nos relacionamos com ideias, nós nos relacionamos com pessoas. E é melhor, brincam até, é melhor ser feliz do que estar certo. Tem uma verdade nisso. Não significa que você tem que sonegar a verdade. O ponto é, não confie na sua própria sabedoria. Não confie que você olha para todos os pontos de vista e enxerga tudo com lucidez porque você tem uma capacidade de evidência e de olhar que ninguém tem. Não. Você não consegue enxergar o mundo perfeito só sob o seu olhar. Você precisa de outros olhares, enxergar outros pontos de vista, ouvir outras opiniões. Exatamente pelo fato de nós não confiarmos no nosso próprio entendimento, nós precisamos ouvir conselhos. E quando você ouvir conselho, lembre-se que Provérbios fala na multidão dos conselheiros. Provérbios não manda você ouvir só um conselho. Porque pode ser que o seu conselheiro ratifique tudo o que você pensa. E aí é fácil você ouvir quem concorda com você. Na multidão de conselheiros, você precisa ouvir um que seja mais realista, pé no chão, e ouvir outro que seja mais empreendedor, desafiador, equilibrar. Alguém que tem a tendência de te apoiar e outro que tem a tendência de te confrontar. Porque nós não confiamos na nossa própria sabedoria, nós precisamos do olhar, de outro olhar. Quantas vezes a minha esposa fala, não é bem assim. E eu fico muito chateado com ela. Quando eu estou falando, ela não apoia a minha ideia. Isso aconteceu recentemente, semana passada. E ela falou, não é bem assim, eu acho que você está... Eu também ouço isso das minhas filhas. Né? E eu sei que elas estão certas. Que elas me dão conselho. Que eu bitolo na minha ideia. Isso pode ser favorecido, talvez, até por uma marca de personalidade, de tendência a certezas. Mas, às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas certezas. Há certezas imutáveis. Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Certeza imutável. Mas certezas que procedem do meu próprio entendimento, não. Eu posso mudar meu ponto de vista. Eu não preciso ser estático à mesma ideia. Então, quando eu vejo de um jeito, a Suzana me mostra outro jeito, eu não gosto, depois eu vejo que ela tem razão, eu digo que ela está certa e ela adora quando eu digo que ela está certa. As mulheres adoram isso. Aliás, parabéns para as mulheres hoje, Dia Internacional
das mulheres, vamos chegar lá. E nesse ponto do entendimento que nós não temos que confiar, nós temos que buscar sabedoria. E nesse ponto, no ensejo do Dia das Mulheres, a Bíblia personifica a sabedoria na imagem de uma mulher. Ou melhor, Provérbios personifica a sabedoria na imagem de uma mulher. Provérbios tem duas mulheres. Duas mulheres. Uma mulher de Provérbios que representa a insensatez e a loucura é a prostituta. Ou melhor, a mulher adúltera. Adúltera. Que seduz, leva pelo seu caminho que parece um caminho sedutor de vida, e Provérbios diz que a pessoa que vai termina na sepultura e na morte. Mas Provérbios não tem só o paradigma da mulher adúltera. Quando Provérbios personifica a sabedoria, não coloca um homem, coloca uma mulher. Ouça as minhas palavras. A sabedoria grita a sua voz pelas praças. Provérbios personifica a sabedoria em uma mulher. E é muito interessante, porque o próprio livro de Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Não que Provérbios discordaria de que o homem sábio edifica a sua casa. Não se trata de dizer que a sabedoria privilegia mulheres. Se trata de combinar a sabedoria com a mulher. A mulher já personificada no livro de Provérbios como a sabedoria. E Provérbios 31 também termina com uma mulher. Uma mulher que faz artesanato, que administra a casa, que trabalha, que cuida da família, mas que tem negócios, que produz renda. E aqui nós temos uma mulher sábia. Até hoje é uma crise, mercado de trabalho ou família. Provérbios 31, nós temos a integralidade disso. Uma mulher que não exclui vocações, que reconhece a importância da família, cuida dos filhos, pode reconhecer sim tempos da vida. A vida é feita de sazonalidade, de períodos que podem exigir dedicação mais de casa, dedicação ao trabalho também, mas há momentos que coexistem essas vocações. E nós temos essa sabedoria personificada em uma mulher. Vejam, essa sabedoria que se manda tanto buscar tem a representação de mulheres. A Bíblia as coloca em alta conta. Quando a Bíblia fala da igreja de Jesus, a igreja é uma imagem feminina, é uma noiva. É a noiva de Jesus. A noiva amada pela qual Cristo morreu e deu a sua própria vida. Amou sacrificialmente a noiva, a igreja. Provérbios fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Versículo conhecido. Eu amo esse versículo. Reconheça o Senhor em todos os caminhos, todos. Reconheça o Senhor no seu lazer. Porque o pecado pode entrar no lazer. O bom lazer pode virar hedonismo, satisfação da carne. Enquanto tem um prazer leve, suave, poético, que glorifica a Deus, que se esbalda no mar salgado, que escala montanhas, que vê mirantes, que olha para o sol e glorifica o Criador do sol, da luz e das estrelas. Há prazeres que colocam a família em torno da mesa, prazeres que presenteiam pessoas, mas há prazeres que dissolvem a nossa integridade, que trazem culpa, que fragmentam o ser, que levam para a sepultura e para a morte, que destroem família. Lazeres que não são dignos de serem chamados de lazer. O Senhor tem que habitar o nosso humor. Até o humor do crente não é humor pornográfico, com palavreado chulo e palavras de baixo calão. É um humor inteligente, é um humor suave, que traz alegria para a alma. Assistir comédia no Brasil é simplesmente ouvir palavrão e pornografia. Talvez simplesmente eu esteja sendo cruel, mas é predominante. Me lembro de alguns anos de assistir uma peça
muito famosa, em um teatro famoso, aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei surpreso, porque a piada não tinha graça. Às vezes a piada só tinha palavrão e pornografia, e as pessoas literalmente riam de levantar as pernas. Literalmente. Faltava inteligência. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, na sua vida financeira. Eu tenho dificuldade nessa área. Precisamos aprender. Precisamos ser humildes, precisamos gerenciar, cortar gastos, nos contentar com aquilo que nós temos. Tem áreas que você tira de letra, tem áreas que para você são áreas difíceis. Reconhece o Senhor. O Evangelho precisa entrar em todas as áreas da vida. O Evangelho é a libertação do Calvário de Cristo, que gera transformação de vida, que emana a vida de Deus. E nós, sinceramente, podemos olhar para as áreas de nossa vida e podemos reconhecer que em algumas áreas o Evangelho entra mais, e em outras áreas o Evangelho entra menos. É por isso que o Evangelho não é mensagem simplesmente para o crente. Ou melhor, não é mensagem simplesmente para o incrédulo. O Evangelho é mensagem para o crente e para o incrédulo. É a boa notícia. Porque se o Evangelho é simplesmente um conteúdo com funcionalidade evangelística para preencher um culto, se prega o Evangelho somente quando tem não cristão. E aí o Evangelho seria uma cruz no horizonte que fica cada vez menor à medida que nós vamos nos distanciando dele o Evangelho. Eu imagino assim como um barquinho que sai do litoral. E cada vez mais que o barco vai entrando no oceano, cada vez mais a terra vai diminuindo. A cruz não pode diminuir à medida que nós entramos na vida cristã, porque a cruz é o eixo central da vida cristã dentro do qual nós giramos. A cruz, ela opera para a nossa justificação e perdão, mas para a nossa santificação diária. Quando o texto bíblico fala reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, está dizendo para nós reconhecermos a obra salvadora do Senhor em todos os nossos caminhos. Onde o Evangelho ainda não entrou? É no consumo, é nas finanças, é no lazer, é nos lábios, é no palavreado, é na educação dos filhos. É na secularização da vida, dividindo sagrado e profano, como se Deus não entrasse na indústria, na educação, no tribunal. O mundo é de Deus. O mundo é o teatro da glória de Deus. Parece brincadeira e parece brincadeira e até é risível. Mas há pessoas que, sem se darem conta, elas falam algo assim: olha, eu sou crente, mas no meu trabalho eu sou profissional. Ora, é a contradição. Quanto mais crente você for, mais profissional você será. Não separe, não coloque Deus fora do seu trabalho, porque se você colocar Deus fora do lugar que você trabalha 40 horas por semana, você tem uma carga horária muito pesada sem Deus. Que Deus é esse que não integra a vida? Que não entra na existência, que não entra onde nós mais passamos tempo trabalhando, gerando criatividade, ideias, soluções, despejando talentos que Deus nos deu. Deus está no trabalho, na vocação, Ele mesmo criou o trabalho. Faça o seu trabalho do melhor jeito que você glorificará a Deus no trabalho, sendo intercessor, pacificador, amigo, conselheiro, gerando paz e não desavenças. Reconhece o Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Cuidado, não seja sábio aos próprios olhos, a sabedoria é dádiva divina. Quando você a tem em alguma porção é porque Deus te deu. Atribua a glória ao Senhor. Há uma frase muito didática que eu gosto muito, que fala o seguinte: olha, o que você vê de bom em mim é Jesus, o que você vê de mal sou eu, tá? O que é bom em mim é Jesus. O que não é bom em mim é o Moisés pecaminoso.
Então não confie na própria sabedoria, porque o que é bom em você procede do Senhor. As pessoas mais próximas da gente conhecem o nosso lado pior. Mas eu digo, o que é bom é de Jesus, o que é mal é meu. Quando aparece o que é mal, que até eu vejo e me espanto, eu penso, o que seria de mim se a redenção não me alcançasse? Eu penso isso mesmo. Eu penso assim, às vezes eu imagino como eu seria se eu não fosse salvo pelo Evangelho. E eu iria por um caminho muito destrutivo, se o Evangelho não tivesse me alcançado. Pensa na sua loucura. Pensa naquilo que você desaprova em si mesmo. Agora pensa que isso não é restrito pela graça de Deus. Tira a graça de Deus sobre isso. Tira a graça de Deus sobre isso. Onde seus pecados te levariam? Às vezes, a gente precisa pensar na gente como... Entenda o que eu vou dizer, como um ímpio e não como um crente. Por recurso pedagógico. Não para você aceitar o que você seria sem ser um crente. Mas às vezes a gente esquece que foi a graça de Deus. A gente sofre de amnésia espiritual. Nós não somos melhores que ninguém, porque nós não confiamos na nossa própria sabedoria. É Deus que nos dá a sabedoria que nós temos. É graça. É simplesmente graça. Eu seria ruim sem o Evangelho. Eu seria muito ruim sem o Evangelho. O Evangelho me preserva. Porque o texto fala, temo o Senhor e afaste-se do mal. É essa sabedoria de quem não confia na própria sabedoria que habilita a gente a temer o Senhor e se afastar do mal. Porque sem o temor do Senhor não há o começo, o início da sabedoria. Versículo principal de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse versículo é a pílula de Provérbios. Encapsula tudo, é uma pílula vitaminada. Tudo de Provérbios está nessa pílula. Toma essa pílula. O temor do Senhor. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Agora veja o versículo 8. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Essa sabedoria divina que é uma pessoa reconhecida em todos os nossos caminhos nos cura, gente. Esse é o ponto aqui. E eu não vou até o versículo 16. Vou parar aqui. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. O Evangelho, que é a sabedoria de Deus, é remédio e refrigério para corpo e ossos. E há outros textos de Provérbios que falam que é remédio para a alma, cura para o corpo. Em tempos que nós pensamos muito na medicina integral e preventiva, que se reconhece em profusão as doenças psicossomáticas, doenças que irradiam no corpo por causa de problemas da alma. Provérbios, ele é vanguardista em dizer que a saúde da sabedoria na alma e na mente trazem o quê? Remédio para o corpo e refrigério para os ossos. Se é verdade que a angústia, a depressão e a melancolia podem trazer nó na garganta, problemas gástricos, dores nas juntas, nos ossos, é verdade também que uma alma sarada, curada, irradia saúde para o corpo. Provérbios fala que a alegria do coração aformoseia o rosto. A gente fala assim, olha, quem vê cara não vê coração. Mas o coração, ele pode visibilizar, mas a cara pode visibilizar o coração, sim. A gente pode falhar no nosso discernimento, mas um rosto com olhos brilhantes, com um sorriso escancarado, com fisionomia leve e suave, pode mostrar
um coração também doce e suave. Como também o rosto pesado, o olho fechado, as olheiras podem mostrar as noites sem dormir. O distrato consigo mesmo pode mostrar a falta de autocuidado, que é fruto de uma tristeza que já tirou a preocupação de viver e viver bem. Provérbios fala dessa sabedoria como remédio para o corpo e refrigério para os seus ossos. Você deve buscar a sabedoria primeiramente pelo caminho do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo. É a grande avenida que abre as portas para a sabedoria. Mas o interessante é que Provérbios apresenta a sabedoria promovendo também o nosso interesse próprio. Eu coloco a expressão interesse próprio aqui fora da conotação egoísta. Eu quero subverter o sentido do interesse próprio. Porque quando nós falamos de interesse próprio, nós pensamos em egoísmo. Mas eu estou dizendo o seguinte: todos concordam, pelo próprio senso comum, que é do interesse de todo mundo ser feliz, não é verdade? É do interesse de todo mundo ter saúde. É do interesse de todo mundo ter paz, ter alegria. O problema é que aquilo que é do nosso próprio interesse, nós buscamos fora do Evangelho. Então, o que se promete ser alegria, termina em culpa. O que se promete ser segurança é grande risco. Os deuses falsos falsificam as promessas do Evangelho. Porque os deuses do nosso mundo prometem segurança, alegria, paz. E não há nenhum problema com a segurança, alegria e paz. O problema é com a promessa. Quem promete não pode cumprir. O dinheiro não pode cumprir. A reputação não pode cumprir. Êxito profissional, relações, uma vida sexual livre, à la Woodstock, não gratifica. Então, esqueça o autointeresse egoísta. Eu estou dizendo que o que nós queremos do fundo do nosso coração, alegria, paz, saúde, procede do Deus que nos fez, a sua imagem e semelhança. E quando nós buscamos Deus, a sabedoria, nós não estamos colidindo e indo contra os interesses mais profundos da alma. Pelo contrário, nós estamos achando o que o próprio Deus colocou em nós em forma de desejo. Porque Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. Quando nós buscamos a sabedoria, nós experimentamos remédio e refrigério. Caminho de vida e não caminho de morte. Caminho da respeitabilidade de uma pessoa íntegra diante de Deus e não da reputação manchada pelo caráter. Experimentamos favor de Deus e compreensão dos homens. Crescemos em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. A sabedoria vai em direção ao que você mais almeja. Porém, você não deve ir, primeiramente, em direção ao que você mais almeja. Alegria, paz, felicidade. Você deve ir em direção a Deus. Em direção ao Deus que se fez sabedoria, que é uma pessoa, que é o caminho, a verdade, a sabedoria e a vida. E quando nós encontramos a sabedoria de Deus em Jesus Cristo, que é o próprio Verbo encarnado, que se fez sabedoria entre nós e que morreu na cruz por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, para aniquilar a sabedoria do mundo sábio, inteligente e dizer: vocês não conseguem sabedoria, alegria, paz, felicidade pelo caminho de vocês. Eu anulo a sabedoria de vocês, eu engulo a sabedoria de vocês com a minha própria sabedoria, que está na minha vida, na minha obediência, na minha morte e na minha ressurreição. Quando nós cremos nessa morte, que é morte para o padrão do pecado de Adão, para matar o velho homem, e ressurreição para criar um novo e a nova humanidade, nós passamos a viver a sabedoria da nova humanidade. Portanto, não busque a sabedoria sem Deus, a alegria sem Deus, não busque o remédio sem Deus, o refrigério sem Deus, mas você buscando a Deus de todo o seu coração, Ele irá ao encontro do que você mais anseia. Busque
o Senhor. E eu termino dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos memorizar? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Caminhos e veredas, porque a vida tem muitos caminhos e veredas. Por isso eu citei lazer, humor, saúde. Reconheça o Senhor em tudo. Veja onde o Evangelho ainda não abocanhou uma fração da sua vida. O Evangelho é guloso. O Evangelho quer tudo de você. E eu quero que o Evangelho queira tudo de mim. E eu quero querer que o Evangelho queira tudo de mim. Para que a minha vida inteira seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar?